Irmãos, queria convidar a abrir um texto curto e depois nós vamos ler um texto mais extenso, mas eu vou citando aqui a palavra. Nós vamos meditar agora brevemente no Salmo 150. Sei que o horário está mais avançado hoje por causa da dinâmica do culto. Tivemos canções especiais de Páscoa, as crianças inclusive estão tendo uma classe única ali, especial no tema da Páscoa. Mas essa é uma data do calendário cristão. Tudo bem? Então tá bem, tá uma luta hoje. Vamos lá, vai dar certo. Mas hoje é uma data do calendário cristão muito significativo. E eu lamento mais uma vez que no Brasil a gente não tem essa atenção, pelo menos no meio evangélico e no calendário cristão, enfim, a sociedade não é cristã, então, do calendário cristão é uma das datas da nossa lembrança a mais importante. Na sequência aí que a gente sempre separa Natal, mas o significado da Páscoa tem um significado da vinda de Jesus, Ele entregando sua vida a cada um de nós, a morte na cruz, a sua ressurreição e o significado depois de tudo isso da sua ascensão. Lógico que a Páscoa, o significado é da morte. Mas trazendo para o nosso coração o significado de tudo isso, os irmãos aqui da igreja lembram que nós estamos lendo o devocional do pastor John Stott, a Bíblia toda, o ano todo, e nós estamos lendo isso, e neste ano tem sido muito significativo, porque semana passada, nós fomos conduzidos justamente dentro do calendário cristão, com temas da Páscoa, em cada dia da nossa meditação. Inclusive, agora essa semana, nós vamos estar meditando nas palavras da cruz. E vai ser uma rica experiência para a igreja, inclusive nos pequenos grupos, onde nós estamos adotando também esse livro. Mais uma vez, eu quero apenas te encorajar. Você faz o que você quiser, mas se você quiser caminhar aqui na igreja, na proposta que nós temos, toda a igreja está lendo esse livro para edificação. Então, adquira o livro se você não adquiriu, baixe aí no aplicativo, faça alguma coisa, mas vamos juntos nessa experiência transformadora que é irmos à palavra de Deus, esse texto. E eu queria trazer para a igreja agora esse texto do Salmo 150, no último versículo, porque hoje foi dia de cantata. Aliás, domingo passado também, as crianças cantaram aqui, lógico, um pouco mais simples na dinâmica que foi possível fazer com elas, e de uma maneira linda que foi. E hoje tivemos uma cantata temática aí, autoral da igreja, lindo isso, e a gente louva a Deus por essa experiência. Tivemos no Natal também, e agora Deus nos abençoou com muito esforço aí do grupo todo aí no preparativo, na preparação, aliás, que foi feita. E eu acho que você percebeu que esse culto começou com canções também. Como tivemos já o momento da ceia, cantamos mais um pouco. Tem gente que pensa que cantar na igreja é para ocupar a linguiça aí no meio da atividade, porque o culto tem que ter música para agitar um pouquinho, senão você vai dormir, e porque às vezes a nossa atitude corporal mostra que você não está ligado naquilo que a gente está falando, cantando e prestando atenção. Mas graças a Deus que a maioria da igreja presta atenção. Assim eu oro e quero também que meu coração esteja. Mas eu queria que você prestasse atenção que esse salmo, eu já preguei nele, e o último versículo diz ali, o último salmo, aliás, do livro de Salmos, que é dividido em 5 partes, mas essa última parte aqui, que é de louvor, de adoração, e o salmista diz, tudo o que tem vida, louve o Senhor. E tem um aleluia nesse versículo. Tudo o que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Quer dizer, a gente chama isso aqui de doxologia, que é um convite a você louvar, a adorar, a prestar atenção na palavra de Deus quando te convida a dizer glória a Deus. Então, igreja, hoje é dia da gente dar glória a Deus, Jesus ressuscitou. Glória a Deus, Jesus vive. Glória a Deus, estamos aqui reunidos pela misericórdia do Senhor mais uma vez. E no Salmo 150, eu não vou ler todos os versículos, mas vou citando agora, é um convite a você adorar, expressar essa adoração, se é com cântico, se é com a voz, se é com a sua postura corporal, se é em silêncio e contrito, não importa, mas tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Porque esse púlpito não pode louvar o Senhor.
Essa garrafa d'água aqui é uma garrafinha d'água, tá, gente? Só mais discreta aqui para não chamar muita atenção. Mas não pode adorar o Senhor. Aqui não tem vida. Agora, belisca aí. Eu não vou falar, vira para o teu próximo, belisca aí que vai ficar mal, né? Não é bem a intenção. Mas tem vida? Dá para fazer um barulhinho, alguma coisa? Então o texto fala, louve ao Senhor. E é bom se louvar enquanto tem vida. Porque tem alguns momentos que o teu corpo vai estar impossibilitado de dar aquele júbilo. A idade vai chegar para todos nós, assim Deus permitindo. Outras dores vão chegar nesse corpo aqui. Algumas já estão chegando. Eu estou aqui hoje à base de remédio aqui, porque meu pulso abriu de um jeito esquisito, aí já faz mais de uma semana. E ainda bem que é a medicação. E aí dá uma mascarada no que a gente está aqui. Mas como é que você chegou aqui hoje? Talvez você chegou com o corpo cansado, a mente sobrecarregada. Talvez você chegou aqui e a tua alma está cansada. E você sabe disso. E você sabe que isso não é vergonha nenhuma diante do Senhor. Talvez o tempo que você tem vivido, os últimos dias, preocupações do teu coração, faz você se vir para o ajuntamento. É Páscoa, é cantata, mas como eu comentei agora há pouco, eu não estou querendo julgar você, nem a mim aqui, expor situações. Mas talvez está travado as coisas no teu coração, na tua vida. Está travada a tua postura hoje por um monte de coisa que você sabe dar um nome. Ou porque saiu do controle. Inclusive, você nem sabe dar o nome direito e está travado. Saúde, finanças, relacionamentos, eu não sei. Mas aqui o salmista nos convida. Ele começa ali no versículo 1, dizendo onde nós devemos adorar ao Senhor. E é interessante que ele fala aqui explicitamente em seu santuário. Aqui é uma referência a Jerusalém, porque diz em seu magnífico firmamento, um lugar concreto ali. Mas é nos céus e terra, os anjos estão adorando ao Senhor. Hoje, por causa de Cristo Jesus, louve ao Senhor em espírito e em verdade, onde você está vivendo hoje. E onde você que é a habitação do Espírito Santo de Deus, porque a igreja é isso. A igreja são aqueles onde o Espírito Santo de Deus habita. E é por isso que aqui a igreja reunida é lugar de adoração. Aqui é o santuário de Deus, nesse sentido. Então, aqui não fala se você chegou com dor ou sem dor. Ou como é que está o teu momento. Apenas é um convite. Louve ao Senhor em teu santuário. E você é a habitação de Deus. Habitação do Espírito Santo de Deus. E é uma verdade que é libertadora para quem chegou aqui hoje com a postura mais travada, mas em Cristo Jesus podemos adorar neste local do ajuntamento onde o Senhor nos coloca, assim como devemos também adorar, porque o motivo de nós adorarmos é porque o versículo 2 do Salmo 150 diz, por seus feitos poderosos e pela imensidão de sua grandeza. Em outras palavras, porque o Senhor é digno. Essa é a razão. A razão não é se ele respondeu minha oração que eu coloquei lá no despachante celestial ontem e pedi urgência no meu caso. Diz que ele é digno. Ele é digno. Então abra a boca e louve. Está doendo, mas louva o Senhor. Você está sentindo meio pacato talvez nos últimos dias, alguma coisa, mas louve ao Senhor. O convite é, troca a murmuração por louvor. Troca uma postura que olha para meu problema, eu quero, o que precisa para minha casa e... Não, o Senhor é digno. O Senhor é digno. Coloca os olhos no Senhor e o adore. O adore no seu santuário, o adore por seus feitos grandiosos, mas também diz como devemos adorar. E aqui ele vai ter uma questão muito prática, porque o versículo 3 vai dizer de trombeta, de instrumentos. E aí é uma expressão para a gente entender não apenas a questão da música, da arte, mas é com todos os seus recursos. Louve a Deus com tudo o que é possível você colocar a mão e louvar o Senhor. Louve a Deus com as suas habilidades, louve a Deus com a sua vida, com a sua inteligência, sua capacidade de raciocinar, sua capacidade de trabalhar, sua capacidade de multiplicar recursos,
sua capacidade de ajudar o próximo, sua capacidade de fazer algum movimento com a vida, louve ao Senhor. Bendiga o nome do Senhor. Mas ele ainda diz que a quem nós devemos adorar, que é a Deus, no versículo 6. Aliás, nessa última questão sobre quem devemos adorar, não é interessante terminar com tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Tudo o que tem vida. E a gente está aqui hoje, irmãos, nesse tempo de adoração, e todos que chegaram aqui têm um fôlego de vida. Mas eu queria, mais uma vez, com citação da palavra de Deus, convidar você que chega num ambiente desse de adoração e fica travado, que chega num ambiente desse de adoração, quando eu falo travado, irmãos, eu não estou falando quem é tímido para se expressar com posturas que cada um aqui tem um jeito de fazer. Como é que eu vou julgar o coração do outro? Você não consegue nem julgar o meu coração, como é que eu cheguei aqui hoje? Então, às vezes a gente está rindo, às vezes a gente está cumprimentando, a gente está dialogando aqui, conversando brevemente, mas tem gente lutada aqui no nosso meio. Tem gente aqui que acabou de sair de uma conversa, às vezes, mais áspera. Tem gente que o dia de ontem para hoje, a coisa não foi tão boa. Sim, a maioria aqui da igreja, pelo menos, né? Fomos ao cinema na sexta-feira, foi uma farra lá. Até a Assembleia do próximo domingo, se fosse 30 anos atrás, a Assembleia do próximo domingo era sobre disciplina na igreja, né? Ao invés de ser sobre membresia. Porque, né, como é que pode? As coisas mudou. Mas tivemos um dia de comunhão lindo na sexta-feira. Mas já teve o sábado no meio do percurso. Tem hoje o domingo. Ocorrências que vêm, mas a questão é, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele também diz ali, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações. Não é bom saber que a palavra de Deus, ela não nega as tribulações que a gente vive. Na verdade, ela diz que temos tribulações, ela já afirma. Todos nós temos as tribulações, então quando passar, ajude teu irmão que está do teu lado aí. Não fica olhando só para o teu umbigo, não fica olhando só para o teu assento, mas olha para a oportunidade que Deus te colocou próximo a alguém, para hoje ser bênção, e expressar uma palavra de encorajamento, uma palavra de amor, uma palavra de exalta ao Senhor e encoraja o próximo. Mas tem que ter palavra de Deus, não é? Então, uma igreja que não tem palavra de Deus, o que você vai transmitir para o próximo? Achismo. Umas frases sem efeito nenhum, mas tem a palavra de Deus na sua boca. Salmo 34:18 diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Como é que está o teu espírito hoje? Se estiver abatido, você está no lugar certo. O lugar certo não é ficar no quarto trancado e falar, minha alma está abatida, eu não vou sair dessa cama. É o contrário. Quebranta o teu coração diante do Senhor. E se for possível, diante da igreja do Senhor, que está aqui reunida, em nome do Senhor. Porque aqui é o lugar que você pode chorar, é o lugar que você pode mostrar como é que está teu coração de fato. E o Senhor diz que Ele está perto daqueles que se aproximam dEle, com o coração quebrantado. Senhor, tem misericórdia de quem chegou aqui hoje e o coração está nessa postura. Hebreus 4,16 diz, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Qual é a sua necessidade hoje? Hoje é dia de Páscoa, Jesus vive. Se Ele vive, há esperança para cada um de nós aqui. Mas qual é a tua necessidade? Porque diante do Senhor o texto afirma, receberemos misericórdia dEle. Ele está aqui para nos socorrer, irmãos. Hoje é o dia da graça do Senhor se manifestar em nós, na igreja do Senhor. Pastor que eu gosto de citar de vez em quando aqui na igreja, pastor do canadense Darrell Johnson, no comentário dele de Apocalipse, ele diz assim sobre ver o presente à luz do futuro, sim,
mas muito mais importante é ver o presente à luz das realidades invisíveis do presente. Em outras palavras, talvez o que você está vendo hoje é luta, é tribulação, situações desesperadoras, mas a realidade invisível já presente hoje é que Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte, Jesus nos deu vida, Jesus nos chamou pelo nome, e Ele está aqui presente para falar, olha, talvez você não está vendo com os olhos visíveis aqui, mas há uma realidade invisível presente também aqui. O Senhor é presente no dia da tua angústia e da minha angústia. O Senhor é Deus presente hoje. E louvado seja o nome do Senhor, que Ele é a nossa força. A nossa força não é a medicação, meu irmão. A medicação é temporária. A nossa força não é ir numa consulta e ser aconselhado ali para isso, para aquilo outro. Isso é momentâneo, isso é transitório. A nossa esperança é que a realidade invisível já presente hoje é que o Senhor está às portas para buscar a sua igreja. E a nossa esperança é que esse dia chegará. Louvado seja o nome do Senhor. Então a dor, o trânsito que a gente está vivendo hoje, o momentâneo aqui das circunstâncias, tem dia para ter fim. Ah, como dói muita coisa hoje. Como a luta, sim. Mas Jesus ressurreto e glorificado. Essa é a realidade invisível do presente. É o que a gente pode ler, irmãos, ter ali um vislumbre rapidinho em Apocalipse 1, versículos 17 e 18, quando diz assim, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. E o que Ele diz para você hoje? Não tenha medo. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida hoje. Estamos na Páscoa de 2024. E se alguém escutar essa mensagem em algum outro momento, a palavra ainda vale. Se Jesus já não estiver vindo buscar a sua igreja, a palavra está valendo. Não tenha medo. Lemos no texto do devocional de ontem que as boas novas são que o Cristo crucificado ressuscitou. Amém. Esse aqui foi o texto de ontem, da Bíblia toda, o ano todo. Ali na conclusão, as boas novas são que o Cristo crucificado ressuscitou. Essa é a nossa esperança, meu irmão. Salmo 156. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Nós vamos só para mais um texto, brevemente. Atos capítulo 16, Atos dos Apóstolos. Porque a gente falou aqui sobre tudo que tem vida, louve ao Senhor. Como é que a gente pode pegar um exemplo de alguém na tribulação, numa situação encarcerado, pesado? Como é que a gente pode louvar o Senhor? A gente tem um exemplo aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. É interessante que esse texto, a partir do versículo 11, eu vou só citando os versículos, tá, irmãos? Quem puder e desejar acompanhar, vai acompanhando. Mas Atos 16, versículo 11 em diante, narra 3 histórias de conversões. Temos aqui a conversão de 3 pessoas, 3 circunstâncias, aliás, e de uma família toda. Temos a conversão de Lídia, uma mulher de negócios, que é citada ali nos versículos 11 a 15. Depois, nos versículos 16 a 18, a gente tem a história da conversão e libertação de uma moça escrava que era possuída por um espírito maligno. E aí, nos versículos 19 a 34, a gente tem a consequência dessa história, que leva à conversão de um carcereiro e de toda a sua família. Quer dizer, os donos daquela escrava, que é liberta e salva, eles acabam de perder a fonte de lucro deles, ficam irritados com Paulo e Silas, que são as pessoas que Deus usa nesse processo de libertação. Aí eles levantam falsas acusações contra eles e acusam que eles estão perturbando ali a ordem da cidade, ensinando costumes contrários às leis. E aí é o que acaba acontecendo, eles são presos. Versículo 22, a multidão se junta e aí tem os magistrados ali, ordenam a prisão deles, de Paulo e Silas. E diz assim o versículo 22,
os dois fossem despidos e açoitados com varas, antes de serem presos ali. E o versículo 23 diz, depois de serem severamente açoitados, quer dizer, olha como foi sério aqui o que eles passaram. Não é só ser preso. Eles foram açoitados. E aí eles foram lançados na prisão. E o texto diz que não é só açoitado. Presta atenção no detalhe. Severamente açoitado. Para você saber que aqui estamos falando de homens de Deus, falando da verdade de Deus e sendo açoitados. Sofrendo pela verdade, não pela mentira. Quer dizer, esses dois homens de Deus estão com o corpo machucado, ferido. Imagina o sofrimento que eles acabam de passar. Há feridas, e quando fala de feridas aqui, há sangue mesmo, é forte o negócio. Como é que alguém vai dormir depois de um dia desse, intenso desse? De passar por um estresse desse? E aí o versículo 24 diz que o carcereiro os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Que ironia até, né? O que esses homens iam fazer? Apanharam severamente, estão machucados, mas ainda assim prende até os pés num tronco. E aí temos Paulo e Silas presos. E o versículo 25 diz que depois de muita exaustão, eles caíram no sono, murmurando contra o Senhor. Não. O versículo 25 diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos ainda ouviam. Quer dizer, essa história fala que orar e cantar são expressões de fé e da paz do Senhor ali, no meio de tanta coisa que tinha acabado de acontecer. E é interessante que diz que tem ali pessoas ouvindo. Aqueles que ouviam, estão ouvindo, e de alguma maneira eles viram quem estava cantando, e não tem como não ser impactado pela fé de Paulo e Silas. Porque são homens que cantam e levantam a voz no meio do sofrimento. Apesar do sofrimento. Então imagina, o que esses homens cantavam? Então a imaginação não vai para o texto assim? Ou você só lê que eles cantaram e vira a página? O que esses homens cantavam? O que esses homens oravam? Será que eles oraram o Salmo 150? Ou cantaram o Salmo 150? Será que eles citaram esses textos que a gente acabou de citar aqui no culto de hoje? Que textos que eles está vindo à mente deles, e eles estão compartilhando, abrindo o coração e tocando aqueles que ouvem. Irmãos, temos todos os prisioneiros ouvindo. E aí algo acontece, porque o texto não para aí. O texto fala que Deus sacode a terra. O versículo 26 diz com todas as letras, de repente, houve um forte terremoto. Não é qualquer palavra. Houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. Quer dizer, olha o tom desse texto. Quer dizer, se tem alguém que é especialista em quebrar algemas, é Deus. Porque ele quebra de um jeito que só ele podia quebrar. E o versículo aqui continua dizendo que no mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. E o versículo 27 diz, quando o carcereiro acordou, tinha um homem ainda dormindo no meio desse processo todo. E quando ele acorda, ele viu as portas da prisão escancaradas, imaginando que os presos haviam escapado, ele puxa a espada para se matar, porque ele já sabia que a casa caiu. Eu dormi, vacilei, não vi esse tumulto todo, ele pensa em se matar. E o que acontece? Aí o texto fala, Paulo e Silas, que já tinham escapado da prisão, já tinham, irmãos. Eles viram essa cena como, oh, Deus me livrou, louvado seja Deus, vamos sair desse local. Não é interessante que aqueles que caminham com o Senhor olham para os açoites que já tomaram,
olha para a dor e o sofrimento, olharam para a luta que já enfrentaram e vê que isso aqui não é à toa. Isso aqui que eu estou passando não é só para eu orar, oh Deus, tem misericórdia porque o Senhor vacilou. Porque às vezes a gente pensa isso, né? Um exame de saúde, vem tudo alterado, e se fala, Senhor, o Senhor não entendeu que eu dei o dízimo na igreja, agora eu estou com todos os meses meus em dia. Será que o Senhor não viu que eu estou na escala e não falto, chego no horário, não furo nada, e é comigo que vai ter um exame alterado? Ô Senhor, você não viu que no ano passado eu trouxe pessoas à igreja, eu dei bom testemunho nisso, naquilo outro, até minha família, alguns se converteram, e agora eu que sou mandado embora do meu trabalho? Agora eu que estou com problema no meu casamento? Ô Senhor, não. Aqui está havendo homens que sofreram, foram açoitados severamente, teve um terremoto, eles estavam cantando, louvando, o lugar é sacudido, as correntes ali se soltam, se abrem, mas ao invés de escaparem, eles olham para todo esse caos e entendem que Deus está fazendo alguma coisa naquele lugar. Para aquelas pessoas que estavam presas e que Deus queria fazer alguma coisa, eles estavam atentos no local onde Deus te colocou. Irmão, você está atento? Deus te colocou hoje no hospital? Estamos orando pelo pastor Francis, a Sandra, que Deus os abençoe e guarde. Mas é no hospital que o Senhor me colocou agora? Será que é só para eu orar pelo meu problema imediato? Ou para olhar também no meu entorno e entender, Deus me colocou aqui agora para mais. Fui fazer um exame, passei por um procedimento, né, Carlão? O Carlão passou por isso 15 dias atrás. Mas Deus colocou ali só para a gente fazer um barulhinho, um like, uma brincadeirinha e falar, Deus te abençoe? Ou Deus te coloca num lugar ali e fala, e aí, qual que é o teu testemunho agora? Qual que é o teu testemunho agora? Não como uma prova para brincar com a gente, não nesse sentido. Mas é que, como é que é a tua caminhada de fé para discernir o que Deus está fazendo? Há um problema, há uma questão para ser enfrentada. É só para pedir para Deus me livre disso? Porque muita gente, a nossa fé e nossa forma de discernir o que Deus nos coloca é raso demais. Vamos falar a verdade, gente. É um evangelho imediatista, né? É um Deus que é um despachante evangélico. Aqui está minha listinha, senhor. Carimba, eu passo para o próximo guichê. Mas aí o que esses homens fazem? Versículo 28 mostra ali que o carcereiro não está entendendo nada do que está acontecendo. E no versículo 30, o carcereiro estava pronto para se matar, impedido pelos apóstolos ali. E aí ele fala, senhores, que devo fazer para ser salvo? Olha a pergunta que surge no meio do caos. O caos não é apenas para você perguntar, Senhor, resolve o meu problema. A questão é de salvação, meu irmão. Que adianta resolver o seu problema e continuar indo em direção ao inferno? Você e a tua casa, a questão é, o que eu preciso fazer para ser salvo? Porque esse carcereiro, ele sabia da história da moça escrava que havia sido liberta no início desse texto. Ele provavelmente escutou também alguns dos hinos ou daquilo que Paulo e Silas estavam cantando quando esse terremoto chegou na cadeia. Então essa pergunta faz todo sentido, porque ele estava pronto de se matar, mas de repente ele fala assim, ué, vocês não fugiram? Vocês não queriam era escapar daqui? A primeira oportunidade do seu Deus fazer esse movimento não era para vocês irem para longe? O que vocês estão fazendo aqui ainda? Como é que eu também sou salvo então? Olha o que esse momento provoca. Porque Paulo e Silas vão ser claros nessa oportunidade, irmãos, de falar ao carcereiro. E eles vão ser claros de dizer o único nome que salva. É o Jesus que salvou Lídia e aquela garota escrava. Porque eles vão afirmar mais uma vez no versículo 31. Creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Essa é a resposta que o mundo está gritando hoje por ouvir. Quer dizer, o que eles estão dizendo aqui é que só Jesus pode transformar a sua vida, a sua situação. Só Ele pode transformar a sua família. É só Ele que é a resposta que a gente tem para dizer com as canções que foram cantadas, com todo o movimento de servir desse dia aqui na igreja. O que a gente está fazendo aqui em mais um domingo? Estamos aqui proclamando que só
Jesus salva. E, meus irmãos, o que vai acontecer nesse texto, a gente não vai ter tempo de ler aqui, mas na sequência desse texto, toda a casa, não apenas o carcereiro, mas toda a sua casa será também salva. Eles vão ouvir a palavra de Deus, eles vão ouvir o testemunho ali do que aconteceu na cadeia, na vida dele, por meio de Paulo e Silas. E é interessante porque depois de ter salvação na casa do carcereiro, esse carcereiro, olha o que ele faz. Ele tem um ato que mostra humildade, arrependimento, porque ele não apenas lava as feridas dos apóstolos, versículo 33, mas diz que ele lhes serve uma refeição. Irmão, você viu uma refeição aqui nesse contexto? É para mostrar que houve transformação. É para mostrar que esse carcereiro, ele não olhava mais agora Paulo e Silas como prisioneiros. Agora são irmãos em Cristo. São família, povo de Deus. E aqui é uma cena que só o Evangelho pode apresentar para nós hoje, para a nossa vida, e é o que a gente vê aqui nesse texto. Um Evangelho que mostra uma hospitalidade no lugar que antes havia a perseguição. Como é que pode isso? E ainda vai dizer, o carcereiro, toda a sua família recebem a palavra de Deus ali, são salvas. Irmãos, para terminar, essa história e o Salmo 150 que a gente acabou de citar no início desse culto, tudo que tem vida louva o Senhor, você só pode louvar o Senhor porque você sabe de onde Ele te salvou. E essa história de Atos capítulo 16 mostra que o seu louvor pode se manifestar em lugares impensáveis, em circunstâncias que não era motivo de louvar a Deus. Mas é depois de apanhar, depois de ser encarcerado, e depois de ser severamente açoitado, não só apanhar, mas severamente, é ser ainda preso, é ter uma experiência talvez sobrenatural, um agito, não sei o quê, mas ainda assim discernir que aquilo não é só uma solução para a sua vida, é porque a salvação chegou para você, para a tua casa e para todos aqueles que estão no teu entorno. E irmãos, se Lídia pôde ser salva, se essa menina endemoniada pôde ser liberta e salva, e se salvação chegou até na casa de um carcereiro, esse texto aqui é a afirmação que ninguém está tão longe que não possa ser alcançado pela graça de Deus hoje, nessa Páscoa e nesse momento das nossas vidas. Por quem você tem orado? Por quem você tem clamado? Ninguém está tão longe, por isso louve o Senhor. Todo ser que tem vida, louve ao Senhor. Exalta o nome do Senhor. É Páscoa. Jesus ressuscitou. Jesus vive. Mas para ele ressuscitar, teve morte. Para ele ressuscitar é porque ele cumpriu as promessas feitas no Antigo Testamento. E as promessas feitas no Antigo Testamento foram agora cumpridas em Cristo Jesus. É o que nós temos na afirmação do Novo Testamento. O pessoal da igreja está já expert nessa frase. Antigo Testamento, promessas feitas, e Novo Testamento, as promessas cumpridas em Cristo Jesus. É nisso que está a nossa esperança. Eu não sei se você está longe do Senhor hoje, mas o texto aqui talvez seja para você. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Você e a tua casa toda. Confia no Senhor. Você tem derramado lágrimas por alguém que está longe do Senhor? Hoje é dia de clamar ao Senhor. Irmãos, não tem atalho. Porque você pode ter uma solução nas tuas finanças. Você pode ter uma solução, inclusive, na tua saúde, no teu momento de humor, está tudo melhor. A pergunta é, a salvação chegou à tua casa? A salvação chegou ao teu coração, à tua vida? Porque não adianta ter coisas transitórias do momento. Porque o texto é muito claro também, a citação dos textos que a gente vai passando aqui. Irmãos, tribulação nesse mundo onde tem os sinais da queda, e os sinais da queda são bem evidentes hoje. Há tribulações, há lutas. Mas glória a Deus que é esse momento aqui, de culto, de adoração, que você senta, que você canta, você relaxa um pouco, que você revê amigos, e vamos para segunda-feira.
E o Senhor há de nos sustentar em mais um dia. Vamos para terça-feira? Vamos na terça-feira. Hoje é domingo. Celebra o Senhor agora. Por que viver antecipadamente a angústia da terça no domingo de Páscoa? Hoje o Senhor vive. Senta à mesa com quem for possível depois desse tempo aqui de celebração e louve o Senhor no dia chamado hoje. Hoje é fôlego de vida. Que o Senhor nos guarde e nos livre de estarmos celebrando algo fúnebre nessa semana na vida de alguém. Que assim o Senhor nos livre. Mas não sabemos. Que o Senhor nos preserve para no próximo domingo chegarmos aqui com o corpo, com a vida, com o nosso fôlego para adorar o Senhor. Mas para chegar aqui domingo que vem, irmãos, tem ainda hoje à tarde, tem segunda, tem terça, tem quarta, tem quinta, tem sexta, tem o sábado, mas fica firme. O Senhor diz para não tenha medo, não tenha medo. Amanhã Ele vai dizer de novo para você, não tenha medo. Na terça-feira, não tenha medo. Na quarta-feira, não tenha medo. Na quinta, não tenha medo. Na sexta, não tenha medo. Sábado, não tenha medo. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vive. Ele nos sustenta e nos guarda. Ah, Senhor, eu quero chegar no outro domingo com saúde. Se tiver alguma coisa que cabe a mim fazer, eu quero chegar com saúde. Mas aquilo que não cabe a mim, está nas mãos do Senhor. Não tenha medo. Não tenha medo. Fica firme. Nesse mundo tereis aflições. Mas eu venci. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Páscoa, Jesus vive. Essa é a nossa esperança, é por isso que a gente está cantando, é por isso que a gente aplaude, é por isso que a gente se movimenta. Mas a dor no teu coração, irmãos, vamos ficar em pé agora em nome de Jesus? Mas hoje a palavra do Senhor talvez para o teu coração é: não tenha medo. Fica firme. Fica firme. Quero repetir essa frase. Se tem um Deus que é especialista em quebrar cadeias, algemas, é o nosso Deus. Talvez é dia de libertação na vida de alguém aqui preso a vício. Talvez é dia de libertação na sua vida da pornografia maldita, que não satisfaz o teu coração. A tua vida está enlouquecida com a pornografia, com questões da sexualidade distorcida. Tem gente que está envolvido com drogas, e a droga é só um momento ali porque ele quer ter a experiência do transcendente. Isso não acontece sem Jesus. Sem Jesus é morte essa experiência. É por isso que você pode ganhar dinheiro. Você estava falindo. E começa a ganhar dinheiro, mas a coisa está no eixo errado. Porque a questão é, Jesus continua no centro da tua vida, te sustentando. É ali que você vai louvar o Senhor. Porque a questão é, no fôlego de vida que o Senhor tem te dado hoje, você tem louvado ao Senhor? Você tem louvado ao Senhor? Então vamos orar agora, irmãos, que hoje seja um dia de, Senhor, faz de novo no nosso meio. Faz algo que só o Senhor pode fazer. Vamos orar, irmãos. Pai querido, nós louvamos ao Senhor porque ouvimos hoje canções sobre a Páscoa. Cantamos, oramos aqui já nesse tempo de adoração. Mas como as histórias aqui são diversas, ó Pai. Como é rico esse espaço onde o Senhor nos ajunta aqui para adorarmos o Teu nome. Mas cada um é uma história. Cada um aqui é um momento diferente. Cada um aqui vive com circunstâncias financeiras e de saúde e de vida diferentes. Nós somos Tua igreja. Somos um em Cristo Jesus e por causa de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque neste local nós adoramos com os dons que o Senhor tem derramado sobre nós. O Senhor tem nos dado graça e perdão, restauração. Mas, Senhor, hoje oramos para que aqueles que têm caminhado aqui com medo se lembrem que o Senhor diz para cada um aqui não ter medo no dia de hoje. Porque o Senhor é Deus presente no dia da angústia. O Senhor é Deus presente no meio da tribulação. Aquele que chegou aqui com o coração enlutado, sobrecarregado e pesado, Deus, que a misericórdia do Senhor se derrame nesse coração, que o Senhor possa colocar pessoas tementes ao Senhor para terem palavras de vida e de encorajamento, que isso chegue no lar onde tem tido escassez, no lar onde tem tido muitas perguntas e dúvidas, mas que a misericórdia e a graça do Senhor hoje
chegue a cada um de nós hoje, das nossas crianças aos idosos no nosso meio, aos lares e famílias aqui presentes, Senhor, em tudo. Ó Pai, obrigado porque o Senhor é especialista em quebrar as algemas. Faz de novo isso no nosso meio, Pai. Faz de novo, Senhor, que a salvação do Senhor nos alcance, que a misericórdia do Senhor seja renovada e que o Senhor seja digno do nosso louvor e da nossa adoração mais uma vez. Em nome de Jesus oramos. Amém.